Boa noite, amigos. Um dia de muita paz para todos. Hoje, 28 de janeiro de 2022, estamos reunidos para estudar a Obras Póstumas. Hoje, eu e a Mita novamente conduziremos o estudo. A tia está afastada porque estava doente, mas já está bem melhor. Logo ela retorna e assim os corações podem ficar tranquilos. Vamos colocar ela nas nossas preces para ela se recuperar o mais rápido possível. Pedindo a permissão do nosso Senhor Jesus e a inspiração dos amigos espirituais para o estudo dessa noite. Hoje vamos iniciar o capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Lembrando que no estudo anterior, o Allan Kardec fala o que é o fluido cósmico. O fluido cósmico, ele está esparso em toda a atmosfera. E o fluido perispirítico é quando esse fluido se torna individualizado. E que esses fluidos, carregam os pensamentos como o som é transmitido pelo ar. E o que é importante dos fluidos é que eles se acham impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar. E o que é importante do fluido, ele penetra todos os corpos, nada o impede, nada o pode conter, mas a vontade pode ampliar e restringir sua ação. É o seu princípio mais poderoso, é a vontade. Então isso nós vimos no capítulo anterior, que agora ele vai usar e juntar tudo. É porque é ponto importantíssimo para o entendimento da fotografia e telegrafia é dominar esse assunto de fluidos, né? Então, assim, é muito importante, senão não anda o entendimento. Por isso que Kardec colocou nessa sequência, né? Para poder captar o entendimento. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até agora pouco abordadas. Foram relegadas para segundo plano, como todas as que não apresentam ligação com as leis que, pela sua essência, devem ser universalmente difundidas, não obstante serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação de muitos problemas que ainda se acham sem solução. Eu esqueci de dizer que a tia não está presente aqui com a gente fisicamente, mas ela está junto e também teremos os comentários dela. E essas leis, a essência das leis, é de fundamental importância que ele fala, que é assim: quando a gente está num ambiente, tanto fisiologicamente quanto através dos pensamentos, a gente interage um com os outros, e ele disse que isso ainda não tinha sido elucidado. Como é que a gente, sem se tocar, consegue vamos dizer assim, como é que eu digo? Mexer um com o outro, vamos dizer assim, né? Interagir, ter relações um com o outro, mesmo sem tendo relação direta. E ele vai explicar que é por conta dessa solução que agora ele vai dar as dicas. Quando um artista de talento pinta um quadro, obra magistral a que consagrou todo o gênio que progressivamente adquiriu, estabelece primeiramente os traços gerais, de modo que se compreenda, desde o esboço, todo o partido que espera tirar dali. Só depois de haver elaborado minuciosamente o seu plano geral é que entra nos detalhes, e embora este último trabalho deva, talvez, dispensar maiores cuidados do que o primeiro, não lhe seria possível realizá-lo se antes não houvesse esboçado seu quadro. Dá-se a mesma coisa com o espiritismo. As leis fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado, foram elaboradas desde a origem. Todas as outras questões
quaisquer que sejam, dependem das primeiras. Foi por isso que, durante certo tempo, teve-se que deixar de lado o estudo dessas questões. As leis fundamentais, que ele disse que cujas raízes existem no espírito, nos remetem à questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus. Então, na consciência, todos nós temos consciência, e essas leis fundamentais, quais são essas leis fundamentais que ele fala? É a lei divina ou a natural, que ela abrange as leis físicas como as leis morais. As leis físicas são as que têm relação com o mundo material, e as leis morais são as referentes às relações do homem com o Deus e com o seu próximo. Então essas foram as mais importantes, tanto que no livro dos Espíritos está as leis morais, na segunda parte, é toda dedicada às leis morais, e ele disse que isso era o mais importante, e esses outros estudos foram deixados meio que de lado. Até porque não fazia lógica, né? Começar a estudar telegrafia de pensamento, fotografia de pensamentos, a pessoa não sabe nem como fazer isso, de onde vem. E aí, então, por isso essa sequência de estudar as leis básicas, depois saber da existência do fluido cósmico, como se manipula. Não fazia sentido começar pelo pensamento, né? Pela fotografia de pensamento. Em boa lógica, com efeito, não se pode falar de fotografia e de telegrafia do pensamento, antes de estar demonstrada a existência da alma que manobra os elementos fluídicos, bem como dos fluidos que permitem se estabeleçam relações entre duas almas distintas. Ainda hoje, talvez, mal começamos a estar suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva de tão vastos problemas. Então, ele fala que quem manobra os fluidos é a alma, que é a alma, o espírito encarnado. Tanto nós encarnados como os espíritos desencarnados, a gente tem capacidade de manipular os fluidos. A gente pode não saber como, não ter ideia de como faz isso. Mas ele disse que a gente tinha que primeiro compreender isso, né? A existência da alma, que ela manobra os elementos fluídicos, dos fluidos, para depois a gente ir entrando nessa outra questão da fotografia e telegrafia. Entretanto, não serão descabidas aqui algumas considerações capazes de preparar as bases para um estudo mais completo do assunto. É importante notar, também assisti uma palestra que ele fala assim, como o encarnado manipula os fluidos e ele não sabe que gera todo um quadro que o desencarnado é capaz de acessar, né, também. E o desencarnado manipula o fluido também e que todo mundo dentro desse fluido é impactado por toda essa manipulação. Então, o que nós temos hoje apresentado são os fluidos que a gente emite também, são resultados dos fluidos que a gente manipula. Então, o pensamento e a vontade são, vamos dizer, mecanismos de manipulação do fluido fundamentais. E aí ele fala assim, a psicosfera do planeta, a situação que a gente vive hoje é toda causada por nossa própria ação e dos desencarnados que estão em volta também, né? Sendo limitado em suas ideias e aspirações e tendo circunscritos os seus horizontes, o homem precisa concretizar e pôr etiquetas em todas as coisas, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. As primeiras noções do conhecimento lhe vieram pelo sentido da vista. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que eles produziam no íntimo do ser. Fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Ora, que é a memória senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram? Esse álbum
tem marca nos pontos principais. De alguns fatos, o indivíduo se recorda imediatamente, mas para recordar-se de outros, precisa folhear o álbum por longo tempo. Ele está falando como se faz a memória, né? E como a gente apreende dos objetos no mundo material. A gente precisa aprender primeiro pela vista, né? A gente vê, forma a ideia, e essa ideia, numa forma etérea, fica fixada na memória. E ele já fala da memória, de que alguns se recordam imediatamente, mas para outros ele precisa folhear o álbum por um longo tempo. Isso se dá que, assim, quanto mais tiver uma carga emocional num acontecimento, mais fácil você vai se recordar. Você pode se recordar de algum fato da sua vida, mas se ele teve um componente emocional que te marcou, mais fácil ele será recordado do que o que passou, vamos dizer assim, de maneira normal, em brancas nuvens. A memória é como um livro. Aquele em que lemos algumas passagens facilmente nos apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente compulsadas devem ser folheadas uma a uma para que consigamos fixar um fato a que não demos a devida atenção. Me recorda no nosso lar, o André Luiz, quando ele se sente chamado para ir nas enfermarias femininas e não sabe por quê. Quando ele chega lá, volta na mente dele, mas ele já tinha esquecido. Foi um fato da juventude muito distante, mas estava na memória dele. A namorada que era empregada na casa dele, ele tem a oportunidade de refazer esse débito junto a ela, né? Então, assim, fica tudo gravado, né? E ele falando da memória é tão interessante que isso agora é normal pra gente, né? Mas ele falando isso no século XIX é uma coisa que no século XX que foram estudar, que das faculdades que a gente tem, a memória ela só é fixada se você der atenção. Quanto mais atenção você der, mais a memória fixa. Então elas são estudadas separadas, a atenção e a memória, as funções executivas, mas a memória ela só funciona com a atenção. E ele já está aqui falando disso. Mas só que, eu não sei, vamos fazer só uma discussão aqui, mas acho que isso aí é no que está sendo estudado agora, porque o que a gente vê no livro é que nada escapa da memória, da memória espiritual, né? Tá tudo gravado. Mesmo aquelas coisas que a pessoa já nem lembrava. Sim, não. O cérebro registra tudo. O cérebro registra tudo. Mas a memória, para ela funcionar, ela precisa dar atenção. Mas estou falando aqui e ele já sabia, né? Não de cérebro. Então vai. Tá. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem. O álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles, mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Em dadas circunstâncias, podem mesmo intencionalmente ajudar a nossa pesquisa ou até perturbá-la. Então, ele começou falando de como a gente capta e retém uma memória, né? A gente retém uma fotografia, ou como ele diz, a gente fixa na inteligência a quinta essência, ou seja, uma imagem etérea do que a gente viu, do fenômeno, da circunstância, da ocasião. Então, vai criando um livro que é a memória. E aí ele diz que quando a gente vai recordar, a gente vai folhear esse livro da memória. Claro que um outro encarnado não vê a tua memória, não vê tu folheando isso. Mas ele está dizendo, os espíritos o veem e folheiam conosco. Então ele já botou o elemento desencarnado. E aí que dá, a gente não sabe que está manipulando, é uma manipulação inconsciente do fluido, mas já está tendo manipulação, e isso faz a fotografia, só para a gente linkar com o início, com o título do capítulo,
Isso já faz uma fotografia que os desencarnados estão visualizando. Então você está com seu pensamento aí, tem alguém assistindo esse Netflix. E é como eles dizem, eles podem intencionalmente ajudar a nossa pesquisa ou mesmo perturbá-la. Aí acho que aqui esse ajudar é a inspiração, que algumas vezes a gente tem do nada, né? Do nada. Da rir da tia. É. O que se produz de um encarnado para um desencarnado também se verifica do desencarnado para o vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos da existência de um espírito, logo se apresenta a ele a lembrança desses fatos. O vidente, cuja situação espiritual é análoga à do espírito livre, vê como ele, chegando mesmo a ver em certas circunstâncias o que o espírito não vê por si mesmo. Exatamente como um desencarnado pode folhear a memória de um encarnado sem que este tenha consciência disso e lembrar-lhe fatos esquecidos há muito tempo. Ou seja, o vidente, o que tem a capacidade de vidência, né, que tem a aptidão para ter essa mediunidade de vidência, ele diz que ele vê de forma análoga ao espírito livre. E ele vê o que o outro está pensando. E ele diz que o encarnado não pode ver por si mesmo, ele pode até ajudar nisso sem que ele tenha consciência disso. Quanto aos pensamentos abstratos, pelo próprio fato de existirem, tomam corpo para impressionar o cérebro. Tende a agir naturalmente sobre este e, de certo modo, gravar-se nele. Ainda neste caso, como no primeiro, a semelhança entre os fatos da Terra e os do espaço parece perfeita. Ou seja, que cria a imagem, né? Até o pensamento abstrato que ele fala, né? Eles tomam um corpo. Você imagina, é uma coisa que você nunca viu, você vai criando. E aí os estudiosos da neurociência dizem assim, a gente tem a tendência, quando a gente vê uma coisa que a gente não sabe o que é, a gente vai fazendo analogia com o que a gente tem. E a gente vai criando na mente, como ele diz aqui, para impressionar, toma um corpo para impressionar o cérebro. Ou seja, é como se fosse uma fotografia mesmo. E também são desses pensamentos que a gente tem os nossos amigos ou os nossos inimigos espirituais andando com a gente para dar, olha, ela sintoniza com isso, vamos andar com ela, vamos andar. Né? E aí vem toda aquela, por isso que diz que o obsessor não é um invasor, ele é um convidado, porque a porta já está aberta, então ele sabe até onde ele vai, né? Então, a tia não está presente aqui, mas ela está presente junto no estudo e vamos ouvir os comentários dela agora. Então vamos fazer a prece de agradecimento, agradecendo ao nosso Senhor Jesus e aos espíritos amigos a oportunidade e a inspiração para esse estudo de hoje. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Olá, gente! Quanta alegria, né? Ainda não posso me fazer presente fisicamente dentro da sala de gravação por conta do isolamento que eu devo estar, finalizando esse final de semana. Então, a próxima semana, acredito que, se tudo der certo, já estaremos dentro da sala. Mas as nossas queridas amigas Aramita e Carla, nesse trabalho do Cristo Jesus, leu hoje Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Fotografia nós conseguimos visualizar. Então, é um momento, uma imagem fixada de um momento, né? Então, você vive algo e ali fixou através de uma fotografia aquele momento, aquela situação. E fixou. A fotografia, ela registra um momento. A telegrafia, nem todos vão recordar, nem todos tiveram essa oportunidade de conhecer. Ela transmitia textos através de código. E o professor Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele fez exatamente isso. Fotografia e telegrafia do pensamento. Então,
O pensamento guarda foto e o pensamento transmite um texto. Olha que interessante. Então, fotografia e telegrafia do pensamento. Ele é algo interessante quando ele diz: são questões até agora pouco abordadas. E continua. Quando você fala em pensamento, as pessoas costumam dizer assim: nós temos que fazer pensamento positivo, mas sempre idealizando aquele movimento de pensar positivo para adquirir algo. E normalmente esse algo é de forma horizontal. Nós ainda não temos a maturidade e a lucidez de entender a responsabilidade do pensamento. Porque ele não só fotografa, como ele também tem esse processo da telegrafia. Ele escreve, ele conta uma história. É um livro. Então, foto, porque quando você lê um livro, você vai idealizando a imagem, mas quando você vê a imagem, às vezes te choca muito. Então, ele não só grava a imagem, mas como ele também escreve um livro, esse pensamento. Então, as pessoas, quem olha para o meu pensamento, vou usar esse termo, tanto terá capacidade de ver quanto de ler. Por isso ele usou fotografia e telegrafia do pensamento. Então, ele diz: são questões até agora pouco abordadas. Foram relegadas para segundo plano. Isso não é importante. Como todas as que não apresentam ligação com as leis que, pela sua essência, devem ser universalmente difundidas, não obstante serem de capital importância e poderem os elementos que elas contêm concorrer para a elucidação, ou seja, a explicação de muitos problemas que ainda se acham sem solução. Então, ainda continua em segundo plano essas questões, tá? Do pensamento. Mas na frente, as meninas comentaram muito bem, mas eu gostaria de fazer aqui algumas ressalvas no capítulo assim. Esse aqui, olha, no parágrafo. Em boa lógica, com efeito, não se pode falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de estar demonstrada a existência da alma que manobra os elementos fluídicos. Porque eu não posso acreditar que é a máquina cerebral, o cérebro, que comanda, vou usar o termo que ele usou aqui, ó, que manobra os elementos fluídicos. Não é o cérebro. É o ser pensante, porque o pensamento é um atributo da alma. E quem é a alma? É o espírito encarnado. Então, a gente vai falar em espírito ou alma, o espírito encarnado. Eu vou falar em pensamento e eu vou falar em mente. Então, o pensamento é um atributo do espírito. A mente é um processo de desenvolvimento do espírito. Nós já falamos isso. A mente de um homem primitivo, de um homem que está iniciando o seu processo de evolução, difere de um homem do século XXI. Um homem que já carrega uma mente mais desenvolvida. Então, olha só. Então, quem atua sob o fluido não é o cérebro. O cérebro é um organismo. Faz parte desse organismo. É um órgão. E quando ele está, vamos dizer assim, com as suas deficiências, com as suas limitações, o espírito não tem como se manifestar, porque a máquina está danificada, a máquina cerebral está danificada. Então, lembra sempre disso. Então, se essa informação que nós estamos tendo aqui nesse momento, que ele diz que é a alma que atua sobre o fluido, então logo isso não está limitado aos encarnados. Se eu estou na condição de espírito, eu também manipulo esse fluido. Eu também manipulo esse fluido em espírito. Então, logo, olha a informação aqui. Se eu estou encarnada, manipulo o fluido. Eu, alma. Se eu estou desencarnada, eu, espírito, manipulo esse fluido. Porque tudo no universo, ele usou o termo, foi universo, gente. Isso não é algo limitado ao planeta Terra. Isso é lei universal.
tanto mundo físicos quanto mundos espirituais estão submetidos a essa lei. Então ele diz assim, ó, antes de estar demonstrada a existência da alma que manobra os elementos fluídicos, bem como a dos fluidos que permitem se estabeleçam relações entre duas almas distintas. Olha que interessante isso aqui, gente. Kardec, ele usa assim, olha. Ó, volta aqui comigo, olha. Antes de estar demonstrada a existência da alma, então, ou seja, é ilógico falar disso antes de reconhecer a existência da alma. E a alma, ela manobra os elementos fluídicos. Manobrar é o quê? É fazer um movimento. É atuar. A alma faz esse movimento. Por quê? A alma não cria o fluido, mas ela manobra, ela movimenta, ela atua sobre esse fluido. Aí ele diz, bem como a dos fluidos. Aí vem agora. Os fluidos fazem o quê? Eles permitem se estabeleçam relações entre duas almas distintas. Então, para que eu me comunique com alguém que de repente esteja na Alemanha e eu emito meu pensamento, quem é que está contribuindo para que haja essa comunicação entre eu e esse alguém que está na Alemanha? O fluido. Porque do jeito que o ar conduz o som, o fluido conduz o pensamento. É por isso que a gente estuda, gente, que Deus está em tudo. Porque esse fluido é o hálito divino, é o sopro divino. Lembra que é o Pai que cria esse fluido, logo ele está em todos os lugares. O pensamento de Deus está em todos os lugares. Porque se o meu pensamento atua sobre fluido, imagina o de Deus. Imagine o de Deus. E mais nesse parágrafo tem algo muito interessante quando ele diz assim, ó. Ainda hoje, talvez, mal começamos a estar suficientemente esclarecido para a elaboração definitiva de tão vastos problemas. Para a elaboração. Entretanto, não serão descabidas aqui algumas considerações capazes de preparar as bases para um estudo mais completo do assunto. Nós ainda não temos essa consciência. Quando eu digo nós, gente, não é nós espírita. Apesar de que nós espírita, nós temos a informação, mas no dia a dia não temos a consciência da ação do nosso pensamento sobre os fluidos. Daí a gente pensar tanta besteira. Daí a gente desejar mal para outrem. Daí a gente carregar um pensamento contrário contra a nossa própria saúde. A gente sempre acha que tudo de ruim vai acontecer com a gente não entende que nesse momento você está manipulando o fluido. Entendeu, gente? Então, infelizmente. Aí ele diz, então não serão descabidas aqui algumas considerações capazes de preparar as bases. Então nós estamos ainda aqui nesse movimento das bases. Mais na frente eu gostaria de comentar, para finalizar, 2 parágrafos, os 2 últimos parágrafos que a nossa Carlinha leu. Deixa eu voltar aqui, porque a Amita falou também sobre a memória. Foi lido sobre a memória. Ele diz assim, a memória é como um livro. Aí você para pensar. Vou pegar a fala da Carlinha, quando ela trouxe o encontro de André Luiz com a empregada doméstica da residência da mãe de André Luiz, em que André Luiz, ainda jovem, morava junto com a mãe. E que ele acabou tendo, como diz o povo, um teretetê com a funcionária, com a empregada doméstica de sua mãe. Isso lá na juventude, apesar de que ela também tem suas responsabilidades, porque ela se insinuou o bastante. E ele, jovem, mas que não diminui a responsabilidade dele, acabou tendo um teretetê com ela. Mas vamos lá. Olha só, ele se sentia atraído para ir nas câmaras femininas. Foi até lá e reconheceu aquele espírito, aquela senhora, aquela jovem senhora, e trouxe em sua memória. Então, bem, André Luiz não está mais com o corpo físico já pereceu. Então, logo, a memória não está no corpo físico.
A memória está no espírito. Nesse ser, espírito perispírito. Porque a memória, ela faz parte da mente. E ele nunca vai perder isso. Então, olha lá. A memória é como um livro. Aquele em que lemos algumas passagens, porque a Aramita falou algo interessante. Ela disse, dentro da ciência humana, o que se diz? Que você consegue memorizar aquilo que vem carregado de uma emoção. Tanto é que a gente, quando passa uma vergonha, a gente não esquece daquela lição, por conta da vergonha que passamos. Mas quando se fala em memória espiritual, porque de repente você teve uma atitude que para ti aquilo não significou absolutamente nada. Nada. Você esqueceu totalmente. Mas o que você fez a outrem, para o outro, isso marcou profundamente. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Ao se deparar no mundo espiritual, com esse outro, você poderá acionar esse momento na tua memória. E você pode até achar que isso não tenha ficado memorizado, mas ficou. Porque tudo fica gravado. Tudo! Nessa nossa memória. Nessa como a gente diz quando ele fala em fotografia, fica inclusive realmente fotografado. Nesse fluido universal. A tia sempre fala isso e volta a repetir. Você entra em determinados ambientes e às vezes você consegue, dependendo da sua condição mediúnica, captar as imagens daquele ambiente, do que foi vivido há 3, 4 séculos atrás. Por quê? Porque está impregnado naquele ambiente. E algumas pessoas que não têm informação, conteúdo, acham que inclusive os espíritos estão lá, que aquilo está acontecendo naquele momento. Não. Ela está vendo o que está gravado naquele espaço. Então, gente, a gente tem 2 informações. A gente tem aqui, ele falou da fotografia, ele falou da telegrafia e agora ele começa a falar de memória. Você já parou para pensar nisso? A memória é como um livro. Aquele em que lemos algumas passagens facilmente nos apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente compulsadas devem ser folheadas uma a uma para que consigamos fixar um fato a que não demos, olha só, a devida atenção, mas está lá. Eu não dei a devida atenção, mas está lá, escrito bonitinho no livro. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Quando o espírito lembra, o espírito encarnado se lembra. Está falando agora do encarnado. Em geral, os encarnados que o cercam, nada vê. O álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles, dos encarnados. Mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Então é aquilo, eu posso até não lembrar, não trazer na minha memória de encarnado. Mas os espíritos conseguem folhear. Ele está usando aqui uma metáfora, gente. Para que a gente possa compreender que ninguém engana ninguém. Que nós, encarnados, não enganamos com o nosso rostinho bonitinho. Aos irmãos desencarnados, eles conseguem ler. Em dada circunstância, podem mesmo intencionalmente ajudar a nossa pesquisa ou até perturbá-la. Então, ele pode ajudar a nossa pesquisa é o quê? Por exemplo, você de repente já estudou algo, mas não está conseguindo acessar isso, não consegue lembrar, mas você já estudou e de repente você nessa busca, eles podem te ajudar a lembrar do que já está gravado na tua memória. Mas você não consegue acessar. Como ele também pode perturbar, não deixar você acessar. Porque lembra que os espíritos influenciam em nossa vida mais do que a gente possa imaginar.
No último parágrafo que a Carlinha leu, para a gente comentar, o que se produz de um encarnado para um desencarnado também se verifica do desencarnado para o vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos da existência de um espírito, logo se apresenta a ele a lembrança desses fatos. Olha, gente, a responsabilidade. Então, quando você está encarnado e começa a trazer na sua lembrança coisas vividas com um familiar ou algum ser que já viveu com você e que hoje está no mundo espiritual, o que acontece com o espírito desencarnado? Logo se apresenta a ele a lembrança desses fatos. Então, olha aqui a responsabilidade, gente. O que a gente tem lembrado em relação a esses entes queridos que já foram? Fica lembrando aquelas coisas tristes, fica lembrando aquele momento difícil, fica lembrando aquela situação desagradável. E eles começam a ver também. E aí, eles vão sentir alegria ou tristeza com as tuas lembranças? Tá vendo numa leitura rápida como isso passa batido? Logo se apresenta a ele a lembrança desses fatos. A ele quem? Ao espírito. Olha, o que se produz de um encarnado para um desencarnado também se verifica do desencarnado para o vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos da existência de um espírito, logo se apresenta a ele, ao vidente, a lembrança desses fatos. O vidente, cuja situação espiritual é igual à do espírito livre, ele vê como ele. Então, da mesma forma que o espírito vai ver o que eu estou pensando, o vidente também. Chegando mesmo a ver, em certas circunstâncias, o que o espírito não vê por si mesmo. Exatamente como um desencarnado pode folhear a memória de um encarnado, sem que este tenha consciência disso, e lembrar-lhe fatos esquecidos há muito tempo. Então, está dizendo, o mundo toca. Isso pode acontecer tanto de lá para cá, quanto daqui para lá. Quanto aos pensamentos abstratos, pelo próprio fato de existirem, tomam corpo. Esse tomam corpo aí tomam forma, não é tomam um corpo. Tomam a forma. O pensamento abstrato, ele vai tomando corpo, ou seja, ele vai tomando uma forma. Para impressionar o cérebro. Tende a agir naturalmente sobre este, sobre o cérebro, e, de certo modo, gravar-se nele. Gravar onde? No cérebro. Ainda neste caso, como no primeiro, a semelhança entre os fatos da Terra e os do espaço parece perfeita. Ou seja, análoga, iguais, bem parecida. Então, a gente não pode pensar que as coisas só acontecem no mundo espiritual. Não, também acontecem no mundo físico. No mundo espiritual pode ficar mais patente. Por isso é que ele usou o termo aqui, vidente. O vidente vai ver tudo o que está acontecendo. Se nós fôssemos videntes, todos nós viríamos a responsabilidade de tudo aquilo que pensamos. Então, esse nosso estudo, ele nos traz a responsabilidade em relação aos nossos pensamentos. Foi bom, gente? Então, vamos agradecer a Jesus através da oração. Um grande abraço da tia, até o nosso próximo encontro.